Evangelho de Lucas, capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Terceiro evangelho ali do Novo Testamento. Nós vamos fazer a leitura do 40 ao 56. Amém? Hoje em dia é mais fácil, né? Não escuta tantas folhas, não escuta quase nada. Todo mundo nos seus smartphones aí. Diz assim a palavra de Deus: assim que Jesus regressou, a multidão o recebeu com grande júbilo, pois todos estavam aguardando com ansiedade. Eis que se aproximou de Jesus um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga local, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe implorou que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única, com cerca de 12 anos, que estava à beira da morte. E enquanto ele caminhava, as multidões o comprimiam. Nas proximidades estava certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e já tinha gasto tudo o que podia com os médicos, mas ninguém fora capaz de curá-la. Ela conseguiu se aproximar de Jesus por trás e tocou na borda do seu manto, quando no mesmo instante se lhe cessou completamente a hemorragia. Ao que Jesus indagou: quem tocou em mim? Como todos negassem, Pedro pondera: mestre, a multidão se aglomera e te espreme, e ainda assim deseja saber quem te tocou? Contudo, Jesus insistiu: certamente alguém me tocou, pois senti que de mim emanou poder. Então a mulher, compreendendo que não haveria de passar despercebida, aproximou-se tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus, e diante de todo o povo declarou o motivo pelo qual a tocara daquela maneira, e como naquele mesmo momento fora totalmente curada. Ao que Jesus lhe afirmou: filha, a tua fé te curou, vai-te em perfeita paz. Falava ele ainda, quando chegou uma pessoa da casa do dirigente da sinagoga, informando: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Ao ouvir tais notícias, Jesus declarou a Jairo: não temas, tão somente crê e ela será salva. Assim que chegou à casa de Jairo, não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, bem como o pai e a mãe da menina. Enquanto isso, grande comoção atingiu a multidão, e todos choravam e se lamentavam por ela. Diante disto, Jesus os encorajou: não pranteeis, ela não está morta, mas dorme. E muitos zombavam dele, pois tinham certeza de que ela estava morta. Entretanto, ele a tomou pela mão, em voz alta lhe ordenou: menina, levanta-te. Imediatamente o espírito dela retornou, e no mesmo momento ela se levantou, e ele mandou que lhe dessem algo para comer. Os pais da menina ficaram maravilhados. Contudo, Jesus lhe ordenou que não contassem a ninguém o que se passara ali. Senhor, nesta noite, ao nos reunirmos aqui como teu povo, um povo que se chama pelo teu nome, pedimos que a tua palavra se revele aos nossos corações e que o Senhor nos abençoa. Abra o nosso entendimento, Pai, para discernir a tua palavra. No nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. O que é que vocês sentem quando alguém fura a fila na sua frente? A gente vive muito isso, né? O tal de fura-fila. Como é que vocês se sentem quando alguém fura a fila?
Às vezes acontece até em casa esta situação. O irmão está lá conversando com a mamãe, com o papai, compartilhando o seu coração. Aí vem o outro todo esbaforido, correndo, e começa a falar, e ele fura a fila e muda o assunto, e você fica só olhando e só admirando aquela situação. Eu creio que muitos aqui também já viveram situações de trânsito, aquela fila enorme, porque algo aconteceu lá na frente, você ainda não tem a visão do que houve, e aí vem o tal do esperto, vem o tal do esperto, ultrapassando pelo acostamento. Você já viveu isso alguma vez? Fila para entrar em algum espetáculo, algum show, algum parque de diversão, não é? Acontece também em filas de self-service. Esses dias atrás nós fomos num restaurante e eu ali na fila, e eu só fiquei olhando a pessoa furando a fila lá na frente, dando uma de esperto lá na salada, mas cortou o lugar de todo mundo. O ser humano sempre dando aquele jeitinho pecaminoso, sempre um jeitinho pecaminoso. Aliás, esse negócio de guardar lugar é muito interessante. Leva a algumas discussões sobre isso, algumas discussões éticas sobre isso. Tipo, pagar alguém para ficar no seu lugar na fila. Não é? Tem muito disso, se é certo ou se é errado, e depois você vai lá, a pessoa sai, você entra na fila, mas há um desgaste com a turma que está ali, que só ficam te olhando. Alguém foi prejudicado. Por que isso soa errado? Será que tudo tem um preço, até o lugar na fila? Até o lugar na fila. Seja como for estas questões, nós ficamos com uma noção profunda de injustiça quando isso acontece, quando esta ordem natural da coisa ela é trocada, não é verdade? Isso nos irrita, quando significa esperar mais uns minutinhos na fila porque alguém atravessou na tua frente. Acontece isso neste fim de ano. Muitos acho que passearam tanto aqui em São José como em Curitiba também, e viram a tal da roda gigante, aquela fila enorme de gente. Ainda eu brinquei nós fomos passear com os genros, olha aí, com os genros. Eu falei, quer entrar na fila da roda gigante? Só vai subir eu e vocês. Eles não quiseram, não. E quando a questão é realmente custosa, quando custa, muitos de vocês já devem ter visto em hospitais um pronto atendimento, aquela triagem dos pacientes que acontece. Eles recebem aquela pulseirinha de cor, de acordo com a urgência, de acordo com a idade, e vai passando, e você não vai sendo chamado. A gente que chega depois e vai passando na tua frente, e você fica ali, não é? Imagina você estar com o seu filho com febre, ele inerte ali no seu colo, e o médico deixa a sua criança para ir cuidar de algo que parece que dura um tempão, não passa, e não tem nada que pareça ser com urgência envolvida. Como você faria? Ou como você reagiria em relação a isso? Hoje a gente vai encontrar esta exata situação.
E nós vamos aprender que devemos recorrer ao Senhor Jesus em qualquer situação, pois Ele tem poder sobre todas as coisas. Jesus tem poder sobre todas as situações, desde as mais simples, de problemas agudos, crônicos, e até sobre a morte. Até sobre a morte. E a primeira situação que eu quero que você note aqui, meu irmão, é que as situações urgentes, elas devem ser levadas a Cristo com fé. Elas precisam ser levadas a Cristo em fé. A história deste texto começa com um contraste muito interessante. Com o final da história anterior, quando nós lemos, Jesus tinha cruzado o mar da Galiléia em direção às 10 cidades. Ele vinha realizando muitos milagres, muitas ações. Ele libertou e venceu o mal, libertando um homem que era escravizado por espíritos malignos. Mas surpreendentemente, aquela turma não gostou daquele homem ser liberto. Muito interessante. E mandaram que Jesus fosse embora. Mandaram Jesus embora. Nós não queremos Jesus aqui. E ele foi de volta para o lado do mar da Galiléia. E o contraste é sensacional aqui. Porque voltando para o lado do lado da Galiléia, do Galileu, a turma está louca esperando com alegria. Esperando com alegria. Jesus chegou, todo mundo está feliz. Jesus voltou. E é muito estranho, mas acontece. Pessoas querendo que Jesus fique longe delas. Mas no lado de cá do mar da Galiléia, muitos o queriam. Muitos estavam felizes por Jesus retornar. E o texto nos conta sobre um homem chamado Jairo. Ele era um dos chefes da sinagoga, um homem importante naquele local. Toda a sinagoga tinha um conselho de anciãos. Provavelmente Jairo era um presbítero ali, tinha visto e ouvido várias coisas sobre Jesus, talvez até presenciado alguns milagres, e agora ele tem uma filha. Jairo tem uma filha, a sua única filha, e ela tem 12 anos, e ela está morrendo. Eu imagino esse homem, o coração deste homem, como que estava com a sua filha. Eu me lembro, eu contei hoje de manhã, eu me lembro quando a Ana Flávia, a nossa caçula, ela tinha 3 anos de idade. E a Dani saiu com a Maria Eduarda e eu fiquei com ela. E nós morávamos numa casa e tinha uma piscina. E eu falei, eu vou aquecer essa piscina para mais tarde a gente entrar. E eu entrei peguei a Ana, ela desceu comigo, e ela ficou do meu lado, e eu entrei, era tipo um buraco assim, e entrava lá na casa de máquinas, e eu estava ali regulando para começar a filtrar, e lá dentro, e ligando o aquecedor também, e eu fiquei ali uns 2 minutos, e de repente me deu um estalo. A Ana, parecia com uma voz, a Ana, e eu saí para trás, me afastando assim, estava quase deitado, e a hora que eu olhei, cadê a Ana Flávia? E eu olhei, não vi ela em cima, dei um pulo em cima, que era um lugar mais alto, pulei, corri, e a hora que eu olhei, ela estava lá embaixo. Eu me joguei dentro da água, peguei-a no colo, e ela já estava bem roxinha. E eu subi correndo, não sabia o que fazer, subi correndo. A primeira coisa foi entrar dentro de um banho quente. E ela voltou. E aquilo ficou por muito tempo, aquele flash na minha cabeça, de
se eu não tivesse saído naquele momento. E sabe, queridos, tem sido uma triste realidade que muitas pessoas na história deste mundo sofrido, deste mundo quebrado, enterram os seus filhos. A gente tem visto isso, este final de ano, infelizmente, muitos jovens, um adolescente aqui de São José, que perdeu a vida no mar, um outro que está desaparecido aí de 19 anos, que foi subir a montanha e até agora nada deste rapaz. Muitos de nós conhecemos esta dor, muitos de nós. John Owen, por exemplo, né? John Owen, um dos grandes teólogos da história da igreja, ele teve 11 filhos e só um chegou à fase adulta. Ele passou por esta dor com 10 filhos. Aliás, a primeira mãe e o primeiro pai conheceram esta dor terrível de enterrarem o seu filho assassinado, Abel, não é verdade? A enfermidade às vezes vem forte, a agonia de uma febre que não baixa, você já tentou de tudo e nada. Pais e mães sabem o desespero de levar um filho ao médico, aquela corrida para o pronto atendimento, chega lá e o local está cheio, aquela agonia de espera. O coração de Jairo está obviamente pesado também. Seu coração devia estar sangrando profusamente. Suas ideias deviam estar bem embaralhadas, mas dentre este embaralho de ideias, tem uma coisa muito clara na cabeça de Jairo, muito clara: eu preciso ir atrás de Jesus. Eu preciso ir atrás de Jesus. Jesus pode resolver esta urgência. Esse homem vai, Jairo vai em humilde fé, a confiança de que Jesus é capaz de resolver, de que Jesus se interessa pela sua urgência, de que Jesus está pronto, sempre pronto para ouvir, sempre pronto. E a gente percebe aqui a humildade da fé deste homem. Ele vai se dobrando diante de Jesus, prostrando-se diante de alguém. E a gente aqui está falando de um dos homens mais importantes da cidade. Ele não vem com ordens, ele não vem com exigências, mas com um humilde reconhecimento de que ele não tem nenhum direito, porque ele sabe que é pela graça que Cristo pode atender. Não porque Cristo tem uma dívida contigo, não é isso. Não porque Jesus tem uma dívida. Jairo vai em humilde confiança diante de Jesus para cuidar do seu caso. Amados, sempre vá a Jesus em suas emergências, sempre vá a Jesus em oração. Enquanto você estiver dirigindo em direção ao pronto atendimento, às vezes tentando lembrar de documento que esqueceu, porque chega lá sem documento, é capaz de você nem ser atendido. Mas vá tentando ver como está a situação, mas clame ao Senhor em oração: Filho de Davi, tem misericórdia do meu filho ou da minha filha. Sempre clame ao Senhor, enquanto tenta agir neste caos, deste mundo despencando. Clame ao Filho de Deus, só Ele pode suprir todas as nossas necessidades, só Ele, o Filho de Deus. E Jesus
Jesus, ele aceita ir com Jairo? Ele aceita ou não aceita? Imagine a chama da esperança revivendo no coração daquele homem. Pode ser que ainda tenha tempo, não é? Jairo não tem o WhatsApp para ficar passando mensagem para a esposa, como é que ela está, como é que ela está. Ele não tem isso. Ele saiu sem saber do que se passa naquele momento. Mas Jesus aceita ir com ele, porque Jesus se interessa, irmãos. Jesus sempre se interessa pelas nossas situações urgentes, pelas nossas crises. Jesus se interessa sim. Então leve a Cristo as suas urgências, desde os problemas mais simples, como de um carro, leve a Ele. Ou algo de urgência, como uma enfermidade súbita, um perigo de morte, uma notícia calamitosa. Porque, irmãos, muitas vezes, são muitas as vezes que eu vou ao bom pastor. Muitas as vezes que eu vou ao bom pastor, em choro, em clamor, às vezes em casa, no quarto, nas madrugadas, aqui na sala pastoral. Me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor. Corra ao Senhor, corra a este Jesus, mesmo que a multidão esteja também atrás do mesmo Senhor. A multidão sempre está apertando, empurrando, dando cotoveladas, sempre. Então, mesmo que saia com dor de cotoveladas, não desista, persevere, seja resiliente na busca do Senhor Jesus. E Jesus, diz o texto, que ele vai com Jairo. Mas aí acontece a furada de fila. Aí acontece a furada de fila. É muito interessante, parece que a história muda, né? Dos versos 43 ao 48. Notamos também neste trecho que há mais uma prostração. Alguém que se prostra. Ela se prostra diante dele e ela toca a borda do seu manto. E depois de ser curada, ela se prostra novamente. A história dá um susto na gente, não dá? Quando a gente começa a ler. O entendimento vai começar, a urgência vai ser resolvida daquele coração, daquele pai, mas a história estranhamente muda, a ação é interrompida, porque na multidão daqueles que buscam a Jesus, tem outras pessoas sofrendo e perecendo também. Corta então a história para uma outra mulher, que há 12 anos sofre deste fluxo de sangue, que também tem algo que precisa que Jesus trate. No caso dela não era algo agudo, urgente, mas era algo crônico, um sofrimento que ela já carregava consigo há 12 anos, 12 anos, e olha a coincidência marcante, a idade da menina era o tempo que ela sofria. A filha de Jairo nasceu na época em que essa mulher começou a ter fluxo de sangue. A filha de Jairo firmou a cabecinha, aprendeu a rolar, a sentar-se, começou a falar as suas primeiras palavrinhas, quem sabe, papai. E essa mulher com fluxo de sangue. A filha de Jairo aprendeu a engatinhar, a andar, a correr, a saltar, e esta mulher com fluxo.
a menina desfrutou de aniversários, viradas de anos, e a mulher com fluxo. A filha de Jairo adoeceu mortalmente, e a mulher continuava com fluxo de sangue. É interessante, não é? Nossas dores e histórias, elas andam paralelas. A gente só não sabe de tudo o que está acontecendo. Em muitas histórias de vida, como temos aqui na igreja, há muitas dores em paralelo acontecendo. Algumas que duram muito tempo, outras talvez que começaram ontem. E o texto diz que ela já tinha gasto todo o seu dinheiro com o médico. E é o que o próprio médico Lucas, o autor, nos conta aqui. Tem dores, irmão, que você carrega consigo há mais de 10 anos. Ah, pastor, muito mais que 10. Muito mais que 10. Ela sofria desse fluxo de sangue, uma hemorragia há 12 anos. E entenda, além de todos os inconvenientes e desconfortos que vinham com isso, havia algo teologicamente muito sério na lei do Senhor. Levíticos 15 e outras passagens a colocavam cerimonialmente impura. Ela não podia participar de festas e celebrações de Israel. Tem 12 anos que ela só vê de longe tudo acontecer, as celebrações. E veja, essa impureza não é decorrente de haver pecado, mas é de sermos humanos, frágeis, impuros, por causa da queda, do pecado original. E ela era muito limitada no que ela podia fazer cerimonialmente ou socialmente também. A lei dizia que qualquer cadeira que ela sentasse se tornava impura, ou seja, nada de visitinhas sociais, nada de chás com as amigas, nada. E ela vivia com essa situação. Ela sabia que não seria muito bem-vinda no meio da multidão. Todo mundo que ela tocasse ia se tornar impura. Provavelmente isso já tinha lhe trazido muitas dores, rejeições, muita vergonha. E ela não tem coragem de chegar abertamente no publicamente, porque haviam muitas barreiras envolvidas em lidar com esta situação. Mas ela viu o Senhor passando. Ela viu Jesus passando, e ela tem ouvido sobre Jesus, quem Ele é e como Ele age, e ela vai daquele jeito, ela se aproxima estrategicamente, furtivamente, a típica furada de fila, talvez em sua mente ela pensou, se eu tocar na veste dele, eu serei curada, e no meio daquela multidão, ela daria para sair tranquilamente, chegar, tocar nele e pronto, ninguém viu, saiu limpa, ninguém percebe. Uma mistura de fé, como também de um entendimento errado de quem é Cristo e do que Cristo pode oferecer. Mas Jesus não vai deixar isso quieto. Jesus para. Jesus está indo ver uma menina quase falecida, mas ele para. Jesus percebe que algo aconteceu.
Quem me tocou? Quem me tocou? Todo mundo está te tocando, mestre. Olha isso aí, essa confusão, empurra, empurra, está todo mundo te tocando, não tem como não te tocar. Alguém me tocou de um jeito especial, fala Jesus, de um jeito especial, porque de mim saiu poder. E aí o texto diz que ela resolve se apresentar, e o texto diz que ela se apresenta toda trêmula. Toda trêmula. Você já passou por isso, de ter que falar com alguém, você está tremendo de medo, ainda mais falando em frente a uma multidão? Ela vai e ela diz o que se passava com ela, ou seja, ela conta a história dela. Ela não diz, quando Jesus perguntou, fui eu somente. Não, ela começa a discorrer sobre ela. E aí Jesus responde, e por causa disso, o resultado foi cura. Diante da multidão, ela se tornou vulnerável. Ela foi vulnerável, e Jesus diz, filha, a tua fé te salvou, vai em paz, filha. Lendo a história, nós temos a tendência de achar ruim esta interrupção. Quando nós lemos, nós estamos pensando, nós estamos focados naquela menina, filha única, de 12 anos, de um pai desesperado. Mas de repente surge essa mulher e Jesus está ali. E a gente fica agoniado com esse negócio de Jesus ficar conversando com a mulher e não ir logo resolver a filha de Jairo, a filha única de 12 anos. Mas tem mais de uma filha nessa história aqui. Tem mais de uma filha nessa história, e tem alguém que é capaz de cuidar de todas as situações, porque Ele é superior a qualquer situação. Aliás, o único lugar nas Escrituras registrado que Jesus faz isso, só essa mulher ganhou este privilégio. Jesus a chama de filha. Filha. Essa é uma característica eterna do nosso Senhor. Jesus vê e enxerga algo que nós não enxergamos. O Senhor sabe de algo mais do que a mera questão do fluxo. Ela sabe que, embora ela tenha fé nele, ela pode ter algo melhor do que uma cura, do que somente uma cura. Cristo mostra para ela que tem algo muito melhor do que meramente curá-la, do que ela ser curada. Queridos, naquele tempo muitas pessoas foram curadas por Jesus, e muitas pessoas só ficaram nisso mesmo, nunca mais nem ouviram falar de Jesus. Mas Jesus quer que ela entenda que Ele vai curá-la sim, e não pelo subterfúgio dela. Ele não é um salvador distante e relutante. Ele está disposto a ter relacionamento com ela. Filha, filha, e não somente fazer benesses por ela. Ele quer ter relacionamento. Ele tem algo a tratar, que é ainda muito mais sério do que um fluxo de sangue. É o coração desta mulher. E ele diz para ela se alegrar, se animar. Filha, a tua fé é verdadeira e operou algo, filha. O Senhor Jesus está trabalhando a fé daquela mulher. A mulher vai de uma fé pequena, escondida acerca do poder de Jesus, para algo maior, público.
público, um entendimento da misericórdia e do amor do Senhor. Sua fé é elevada pelo Senhor Jesus. A compaixão de Cristo visava aumentar sua fé e mostrar a todos o seu amor pelos perdidos, pelos impuros deste mundo. E ela é elogiada perante a multidão, e ela é acolhida pelo bom pastor. Ele não tinha como objetivo envergonhá-la para a multidão. Ele queria era ajudá-la a entender como Ele é Deus conosco e se relaciona com humanos impuros, que não é um Deus distante, é um Deus de relacionamento, que não é só benesses, não é só bênção. O Senhor deseja um relacionamento com a gente, um relacionamento vivo. Irmãos, a vida é cheia de sofrimento crônico, não é verdade? Situações que se arrastam, às vezes, bem mais de 12 anos. Talvez questões físicas, talvez questões do coração, algumas que você tem vergonha até de falar, porque acha que às vezes está incomodando de tanto falar, e você simplesmente para de falar e passa a conviver com aquele problema e pronto. Seja por medo, seja por vergonha, seja por não querer importunar, estorvar, lá vem ele de novo falar de como é difícil esta sua dor no joelho, nas costas. Lá vem ele de novo reclamando dos desafios de cuidar do seu pai. Lá vem ela de novo falando dos seus filhos com necessidades especiais. Lá vem ele de novo falando de como o trabalho é difícil, e de novo, e de novo. E talvez você tenha parado de falar, mas o problema não tenha ido embora. E talvez você tenha recebido só incompreensão quando você quis abrir o seu coração, e irritação das pessoas. Mas eu quero te dizer, meu amado, eu quero te dizer da garantia que nós temos em alguém que não se irrita. Quando nós nos tornamos vulneráveis e quando nós falamos, abrimos o nosso coração, que não se incomoda, pelo contrário, Ele nos ama, Ele te ama, Ele te ama, e que vai te receber bem e vai te dizer: filha, filha, vem cá, filho, eu estou aqui. Que este ano novo que está começando, você busque e leve ao Senhor todas as situações do seu coração, e você persevere em meio aos empurrões e dificuldades da multidão. Entenda isso. Leve ao Senhor as situações que te incomodam há anos, aquelas que você acha que não tem mais jeito, que você já pensa que a vida é só isso mesmo, é só isso para mim. Talvez o Senhor permita que você siga com ela, com essa situação, e ainda que não venha cura, querido, ainda que não venha solução imediata, virá o amor, virá a presença, virá o acolhimento do bom pastor que te ama, ovelha de Jesus. Como foi com o apóstolo Paulo? Lembra do apóstolo Paulo? Que tinha algo crônico
que o incomodava profundamente, que ele chamava de um espinho na carne. E ele pediu ao Senhor que removesse, mas o Senhor disse: não, a minha graça te basta. A minha graça te basta. O meu poder vai se mostrar, Paulo, é na tua fraqueza. Venha Cristo, ainda que você não seja curado, você vai aprender da graça que vai te bastar na sua fraqueza, na fraqueza do seu corpo. Todos passamos por problemas agudos, urgentes. Todos passamos por situações que se instauram e duram muito e parecem que nunca passam. E todas elas devem ser levadas diante dele, aos pés da cruz, porque ele é o bom pastor e só ele é capaz de cuidar de todas as coisas. Só ele. Tá, pastor, mas tem uma menina aqui numa situação urgente. E esse é o nosso último ponto. Jesus é o Senhor sobre a vida e também sobre a morte. É o que diz dos versos 49 em diante. Jesus ainda ali conversando, e chega alguém e diz a Jairo: a tua filha está morta. A sua filha está morta. O resultado de parar tarde demais, a menina morreu. Mas Jesus não vê isso, uma interrupção no seu plano. Jesus não vê como nós vemos, uma interrupção no seu plano, porque Jesus, ele percebe todas as oportunidades. E ele é eterno com aquela mulher também. A gente sim se irrita com interrupções. Nós ficamos muitas vezes nervosinhos com interrupções, não é? A gente está fazendo alguma coisa e a gente é interrompido e a gente já é tomado por um nervosismo. E nós perdemos aí então as oportunidades que o Senhor nos dá, quando a gente fica meio nervosinho. Agora imagine Jairo ali, observando tudo aquilo, com a sua filha naquela situação. Será que Jairo ficou de boa com isso? Talvez Jairo fosse um bem mais santo do que nós. Imagine se você fosse Jairo, vendo isso. Com a filha lá, morrendo, e você vendo aquela situação de atendimento: alguém furou a fila da minha filha. Você ficaria com raiva de quem? De Jesus ou da mulher? Querido, o Senhor Jesus tem o controle absoluto sobre o tempo. Ele sabe o que se passa, o que dá e o que não dá para fazer. Cristo tem algo que nenhum de nós tem. Por ser plenamente divino, Ele tem o controle e o entendimento sobre todas as situações. E Ele é capaz de resolver situações que a nenhum de nós é possível. Nesse sentido, nada é urgente na agenda de Jesus. Não porque nada seja importante, mas porque nele não há falta de tempo, não há falta de capacidade. Imagine o pai olhando aquilo, Jesus papeando com a mulher, mas Cristo não vê interrupção como caos. Ele viu como oportunidade de fazer algo ainda mais espantoso, ainda mais assombroso. Aleluia! Nós sim, nós sofremos com expectativas frustradas do que fazer com o nosso tempo. Tipo, aquele serviço que demorou o dobro para ser entregue.
seja no nosso carro, seja na nossa casa, aquela pessoa não cumpriu o prazo de entrega, a gente já dá chiliquinho, não é? A gente já entra em chilique porque o outro não cumpriu o prazo de entrega. Essa é a nossa cultura. Você estava esperando um móvel e ele não chegou. Frustração. Você se esquece de um compromisso e já dá uma confusão louca, não é? A gente fica perplexo quando a gente esquece de um compromisso que nós temos. Já aconteceu comigo. A hora que eu olhei no relógio, falei, essa semana passada aconteceu isso. Eu envolvido com coisas aqui na igreja, a hora que eu olhei e falei, meu Deus do céu, saí atropelado daqui. Mas o irmão me compreendeu. A gente fica desatinado. Nós precisamos aprender, amados, que a providência do Senhor, o seu controle está sobre estas coisas também, porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. E Jesus fala para Jairo: só confia, Jairo. Confia. Em tua vida, meu irmão, muitas coisas serão assim. Muitas coisas serão assim. O Senhor vai te dizer simplesmente: só confia em mim. Só confia em mim. Mesmo que pareça que está demorando, não temas, confia nele. Tem um autor chamado Dale Ralph Davis, e ele diz assim sobre Jairo: Jesus o chama a um passo de fé maior e mais profundo, para um passo maior e mais profundo. Você confiou em mim no que era urgente, agora confie em mim no que é sem esperança. No que é sem esperança. Ou seja, você confiou em mim no que era alarmante. A sua filha estava mal, estava morrendo. Agora confia em mim no que parece impossível, irreversível, porque ela está morta. Confia em mim. Será que às vezes o Senhor permite que situações piorem na nossa vida, para que a gente veja ainda mais o seu amor e o seu poder? Jesus chega e está toda aquela situação, todo mundo chorando, a criança morta, e ele diz: ela dorme. E a turma cai na risada. Interessante isso, né? A turma vai rápido da tristeza, pranto, para a zombaria. O ser humano, o pecado nos afetou profundamente. O original. Semelhante ao que ele falou para Lázaro certa vez, né? Não te preocupe, meninas, ele só dorme. Semelhante ao que ele falou. Todo mundo sabe que essa menina morreu de verdade, eles estão falando ali, mas só entra os mais próximos: Pedro, Tiago e João no barquinho. Estavam lá de novo, os três, presenciando este milagre. Que alegria! Entra também o pai e a mãe, e Jesus diz em alta voz: menina, levanta-te. E o espírito volta a ela. Qual é a extensão do poder deste homem? Qual é a extensão do poder do nosso Senhor? Quando nós lemos as histórias, os fatos na Bíblia, acalmar tempestade, cantamos aqui, curar cegos, fazer paralítico andar. Qual a extensão do poder deste homem? Somos, no final das contas, mesmo com a nossa fé, seres de pouca fé.
pouca fé. Jairo e sua esposa experimentaram muito mais do que teriam se não houvesse interrupção, não é verdade? Isso nos deve fazer pensar sobre a nossa condição diante de Deus. Como cremos e como vivemos o que dizemos, o que cremos. Como cremos e como vivemos o que dizemos, o que cremos. Curiosamente, esses dois milagres apontam para aspectos específicos da obra de Jesus em nosso favor. Como a mulher, todos nós sofremos de uma condição séria que nos faz impuros diante de Deus, e não tem tratamento humano que resolva. Pelo contrário, qualquer tentativa de resolver por conta própria piora. Qual é essa condição? O pecado. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. E como a menina, todos nós teremos de morrer, e esse é o salário desse pecado. Mas Cristo veio para resolver isso tudo na cruz do Calvário. Na cruz, Ele completou a sua obra. Ele completou a obra, e o seu reino está se estabelecendo no seu retorno triunfante. Nem o pecado, nem as enfermidades, nem a morte persistirão. E nós temos esta expectativa, a expectativa de como essa menina, de ter uma ressurreição. A palavra de Deus nos dá esta garantia, uma ressurreição que será melhor, superior ao que esta menina experimentou. Sabe, queridos, porque afinal de contas, esta menina não está mais lá. Se você for hoje até lá, você não vai ver uma senhorazinha de 2000 anos vendendo milho cozido naquele lugar. Ela morreu, assim como Lázaro. Lázaro não é um guia turístico lá contando os seus feitos. Mas se você crê nesse Cristo que está vivo, então te aguarda uma ressurreição melhor do que esta daqui, e você será revestido então de incorruptibilidade. Querido, enquanto esse dia não chega, você precisa confiar na providência de Jesus, que te ama, que te ama. Ele não opera com os mesmos recursos limitados que nós fazemos. Ele é o Senhor dos céus e da terra. E perceba aqui as providências salvadoras do Senhor. Perceba a providência do Senhor. Se não fosse o fluxo de sangue de 12 anos nesta mulher, ela não teria ido conhecer Jesus. Talvez vários de nós só tenha vindo a conhecer a Jesus por causa de grandes sofrimentos que passaram. Recebemos o Evangelho e o Espírito de Deus abriu os nossos olhos para Cristo, e nós temos visto a obra de suas mãos. Como diz lá o Salmo 40, muitos verão as obras do Senhor e louvarão o nome do Senhor. E eu te chamo hoje, amado irmão, venha a Cristo com as suas situações emergenciais, venha a Cristo com as suas situações que já duram talvez décadas, mas venha com fé e você será recebido.
E venha, acima de tudo, reconhecendo que Ele pode tratar de algo ainda muito mais sério do que a sua saúde, do que a sua condição financeira. Ele pode tratar do seu coração e do seu pecado, meu irmão. Do seu coração e do seu pecado. Se você, à semelhança da mulher com fluxo, você for limpo pela fé, você pode ter a certeza, a confiança de que um dia você ouvirá esse Senhor Jesus dizendo: filho, está na hora de levantar. Está na hora de levantar. Filha, levanta, tem um mundo refeito para você conhecer. Segura minha mão e vamos conhecer esse mundo refeito. Aleluia.